Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí na boa, na paz, se cuidando, conseguindo manter aí um ritmo legal de estudos. Estou aqui hoje gravando esse vídeo diretamente do Instituto Rodolfão para a gente dar sequência aí aos nossos conteúdos, à nossa matéria, para que a gente possa continuar progredindo aí nos nossos conhecimentos de gramática e de entendimento de texto. Beleza? Hoje, tema dessa aulinha aqui que eu estou gravando para vocês, estrutura das palavras. Professor, que tema é esse, estrutura das palavras? Queridos, as palavras da língua portuguesa podem ser constituídas do que nós chamamos de morfemas ou elementos mórficos. São os pedacinhos que constituem a palavra. Então, cada pedaço que constitui uma palavra da língua portuguesa, a gente chama de morfema ou elemento mórfico. A gente percebe esses morfemas, esses elementos mórficos, quando a gente analisa as palavras. Dá uma olhadinha aqui, ó. Gatinho, certo? A palavra gatinho tem 3 morfemas ou elementos mórficos. Gate, que é o pedacinho que informa o significado dela. In, que é o pedacinho que informa que ela está no diminutivo. E o o, que informa que é do gênero masculino. Então, gatinho tem 3 morfemas, 3 elementos mórficos. Beleza? Aqui, infelizmente. Infelizmente tem 3 morfemas também. O in é um elemento mórfico que indica ideia de negação, é um prefixo. Feliz é o radical, é a parte da palavra que informa o significado dela. E mente é um sufixo que forma advérbios, né? Então, quando termina em mente, eu tenho ali um advérbio. Infelizmente, corretamente, facilmente. Turma, então, esses pedacinhos que constituem as palavras é o que nós chamamos de morfemas ou elementos mórficos. Show de bola até aqui? Aí, quais são os elementos mórficos da língua portuguesa? Eu numerei aqui para a gente ter uma dimensão. O radical, a vogal temática, o tema, a desinência, o afixo e as vogais e consoantes de ligação. Então esses são os pedacinhos que uma palavra pode ter em língua portuguesa, os morfemas, os elementos mórficos das palavras da língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha então em cada um deles para a gente entender como que eles funcionam? Olha lá, radical. Turma, radical é o morfema básico da palavra. Radical é o pedacinho da palavra que informa o significado dela, a família a que ela pertence. Então dá uma olhada aqui, ó. Pedra. O radical de pedra é pedre. E repara que as palavras da família de pedra também têm esse radical. Pedreiro, pétreo, apedrejar. Aí você vai falar, professor, acho que você comeu bola aí, hein? Porque pedra, pedreiro, apedrejar, tudo bem, mas e pétreo? Queridos, é comum que em algumas palavras de uma família o radical assuma sua forma latina, que é o caso de pétreo, né? Pétreo, de pedra, é uma palavra da família de pedra também, tá bom? Então, essa alteraçãozinha no radical não faz a palavra deixar de ter o radical daquela família. E aí? Um conjunto de palavras que tem o mesmo radical, nós chamamos de palavras cognatas, beleza? Então, radical é o morfema básico da palavra, que informa o significado delas, e ele se repete em todas as palavras da família das palavras cognatas, podendo ter esse retorno à forma latina do radical. Beleza? Esse é o radical. Turma, o que é a vogal temática? Vogal temática é a vogal que eu acrescento ao radical para formar substantivos, adjetivos e também nos verbos há a presença da vogal temática, certo? Então, vogal temática é o morfema, a vogalzinha acrescida ao radical para dar continuidade à formação da palavra. Turma, o radical mais a vogal temática formam o tema da palavra. Então, olha aqui, caderno. Caderne é o radical. E o ozinho que eu coloquei para completar o substantivo é uma vogal temática. Comer, com é o radical e o e é a vogal temática. A soma do radical mais a vogal temática formam o tema da palavra. Então, caderno é o tema dessa palavra aqui. Come é o tema desse verbo aqui. Beleza? Repara que tanto substantivos como verbos podem ter vogais temáticas, porque existem vogais temáticas nominais de substantivos e adjetivos e vogais temáticas verbais de verbos. Beleza? O que é a vogal temática nominal? Entende bem essa explicação aqui. Vogal temática nominal é o A e o E e o O
que eu acrescento a um radical de substantivo ou de adjetivo para formar a palavra básica daquela família, sem que esse A e esse O informem gênero masculino ou feminino do ponto de vista da flexão. Flexão de gênero masculino ou feminino. Por exemplo, aluno, aluna. Esse O e esse A estão indicando que é masculino e feminino. Então, nesse caso, não é uma vogal temática nominal. Quando que é vogal temática nominal? Casa. A palavra casa não tem flexão de gênero, ela não vai para o masculino. Esse A é a vogal temática nominal. Inteligente. Esse E, acrescido ao radical inteligente, é a vogal temática nominal. Muro. Esse O, acrescido ao radical mur, é a vogal temática nominal. Então, vogal temática nominal é o A, o E e o O que completam a palavra básica da família de substantivos e adjetivos, desde que não estejam marcando flexão de gênero, certo? Teto. Esse O é uma vogal temática nominal. Turma, se a palavra for oxítona, mesmo que ela termine em A, E, O, esse A, E e O pertencem ao radical. Aí não tem mais essa ideia de vogal temático nominal. Nariz, giló, ó. Giló termina em O. Mas esse O não é uma vogal temática nominal, porque a palavra é oxítona. Diferente da palavra caderno. Em caderno, que a gente analisou aqui, esse O é uma vogal temática nominal. Beleza? Então, vogal temática nominal, A, E e O, que eu acrescento a substantivos e adjetivos para formar o substantivo adjetivo básico da família, sem que esse A e esse O informem flexão de gênero e também não sendo em palavras oxítonas. De buenas a vogal temática nominal? Então segue o baile aqui. Vogal temática verbal são o A, o E e o I, que eu acrescento ao radical do verbo para formar o tema dele. Então, o A, o E e o I, acrescidos ao radical do verbo e informando a conjugação a que o verbo pertence, são vogais temáticas verbais. Ó, cantar, cante é o radical, A é a vogal temática do verbo nesse caso. Vender, vende é o radical, E é a vogal temática. Partir, parte é o radical, I é a vogal temática. Na aula de verbos, que a gente ainda não teve, a gente vai aprender as conjugações verbais. Quando a vogal temática é o A, o verbo é da primeira conjugação. Quando a vogal temática é o E, é da segunda. Quando a vogal temática é o I, o verbo é da terceira. Queridos, o que eu quero que vocês tenham em mente? Quando eu flexiono o verbo, nem sempre vai aparecer a vogal temática. Por exemplo, cantou. Cantou é do verbo cantar. Então a vogal temática desse verbo é o A. Encantou, eu tenho o radical cante e a desinência ou. Mas a vogal temática A aqui não apareceu. Vendi. Vendi é do verbo vender. Vogal temática E. Vendi, tem o radical vende e a desinência I. Então não aparece a vogal temática. Durmamos é do verbo dormir. O verbo dormir tem vogal temática I, igual partir. Em durmamos tem o radical durme e o amos não há vogal temática. Então, vogal temática nominal, A, E e O, acrescidos ao radical de um substantivo ou de um adjetivo, para formar o adjetivo substantivo básicos, desde que esse A e esse O não informem flexão de gênero. Vogal temática verbal, A, E, I, acrescidos ao radical do verbo, informando a conjugação a que o verbo pertence. Beleza? Lembra do conceito de tema que a gente já aprendeu. Canta, vende, parte, são os temas desses verbos aqui. Show de bola? Aí, o que são as desinências? Desinências são pedacinhos que eu coloco após o radical, possivelmente a vogal temática, para indicar as flexões das palavras, tá bom? Tem as desinências nominais, que são de substantivos e adjetivos, que podem ser de gênero e de número. E tem as desinências verbais, acrescidas aos verbos, que podem ser de modo e tempo, modo temporais, e de número e pessoa, número pessoais. Olha as desinências nominais aqui. De gênero, quando eu coloco o A para indicar masculino e feminino. Então, ó, cachorro, cachorra. Esse O indicou que é um cachorro masculino, esse A indicou que é uma cachorra, que é feminino. Aqui eu tenho desinência nominal de gênero. Lembra de quando eu falei da vogal temática? A vogal temática nominal não tem essa função de indicar flexão de gênero. Aqui, então, é desinência nominal de gênero e não vogal temática nominal. E a de número, o Szinho que eu acrescento aos substantivos e adjetivos para indicar que eles estão no plural. Cachorros, certo?
não existe desinência nominal de número para o singular. É o que a gente vai chamar de desinência zero, não existe desinência de singular. Só existe desinência de número de plural. Então, quais são as desinências nominais? De gênero, para indicar masculino e feminino, de número, para indicar plural. Show de bola? As desinências verbais. Turma, a gente não vai se ater agora a identificar cada pessoa, cada número e cada tempo informados por essas desinências. Para isso, nós teremos as nossas aulas de verbos. Hoje eu quero que vocês saibam apenas da existência desse morfema e do papel que ele cumpre ali nos verbos. Beleza? Então, as desinências verbais de número e pessoa indicam a pessoa e o número em que o verbo está. Como assim, professor? Ó, cantamos. O mos das formas verbais indicam que eles estão na primeira pessoa do plural. Então, cantamos, vendemos, pulamos, vamos, são verbos na primeira pessoa do plural. O mos cumpriu a função de indicar isso. Cantas. O S acrescido aos verbos, né, ao radical e possivelmente à vogal temática, indicam que um verbo está na segunda pessoa do singular. Cantas, pulas, sabes, verbos da segunda pessoa do singular. Então, desinência número pessoal de primeira do plural, desinência número pessoal de segunda do singular. Nas aulas de verbos a gente vai aprender cada uma delas, vai entender direitinho o funcionamento. Agora eu queria que você soubesse da existência da desinência e do papel que ela cumpre. As desinências verbais modo-temporais informam o tempo e o modo do verbo. Como assim, professor? Cantaremos. Esse re da forma verbal cantaremos indica que se trata de um verbo no futuro do presente do indicativo. Se eu trocasse por ria, cantaríamos, nós teríamos o futuro do pretérito do indicativo. Então é esse pedacinho da forma verbal que está informando o tempo e o modo dela. Cantasse. Esse SSE está informando que o verbo é do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu trocasse pelo ra sem acento, cantara, seria o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então aqui a gente tem o pedacinho que informa o tempo e o modo do verbo. Então, quais são as desinências? Nominais de gênero e de número, verbais de número e pessoa, de modo e tempo. Beleza? Aí, os afixos. O que são eles? Afixos são pedacinhos que eu coloco antes ou depois de uma palavra para formar uma palavra nova. Se eu coloco o afixo antes, o nome dele é prefixo. Então, olha aqui. Infiel tem o prefixo in. Desfavorável tem o prefixo des. Prefixo eu coloco antes do radical para formar uma palavra nova. E esse prefixo agrega um sentido, né? Infiel é aquele que não é fiel. Refazer é o que vai ser feito de novo. O prefixo re tem essa ideia. E sufixo é o que eu coloco após o radical para formar uma palavra nova. Pedrada tem o sufixo ada aqui. Desfavorável tem o sufixo ável. Felizmente tem o sufixo mente. Repara que o sufixo agrega um sentido novo e pode também mudar a classe de palavra, certo? Favor é um substantivo, favorável é um adjetivo, feliz é um adjetivo, felizmente é um advérbio. Então, prefixos coloco antes da palavra para agregar um sentido novo, sufixo coloco após uma palavra primitiva, agrego sentido novo e posso formar uma classe de palavras. Por fim, as vogais e consoantes de ligação. Às vezes, quando eu tenho um radical e eu vou colocar um outro elemento mórfico depois, um sufixo, uma desinência, pode ser que a sonoridade vá ficar estranha. Então eu coloco entre o radical e esse elemento mórfico seguinte, uma vogalzinha, uma consoantezinha para a sonoridade ficar melhor. Ó, normal. Normal é a palavra primitiva, tem o A aqui de prefixo, né? Anormal. O sufixo dade forma substantivos. Agora, anormaldade ia ficar esquisito. Esse I eu coloquei para melhorar a sonoridade. Anormalidade. Beleza? Paulada. Eu tenho pau e ada. Mas pauada, sonoridade estranha, acrescento o L para melhorar a sonoridade. Uma consoante de ligação. Cafeicultura. Eu tenho café, cultura. Cafeicultura. Esse izinho aqui foi só para melhorar a sonoridade. Pezinho. Tem o pé e o inho. O Z foi para melhorar a sonoridade. Aqui a gente tem vogais e consoantes de ligação. Então, queridos, quais são os morfemas, os elementos mórficos da língua portuguesa?
radical, vogal temática, que pode ser nominal ou verbal, as desinências, que indicam as flexões das palavras, que podem também ser nominais e verbais, os afixos, que podem ser os prefixos e os sufixos, as vogais e consoantes de ligação. Lembrando que o radical mais a vogal temática formam o tema da palavra. Queridos, então, elementos mórficos, morfemas que formam as palavras da língua portuguesa, vai para conta? É isso. Qualquer dúvida me procura. A gente está sempre em contato. Era só para apresentar aqui os morfemas para vocês. Lembra, na dúvida, vai no slide do Rodolfão. É nóis. Beijo.